Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, diz o seguinte: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, por todas as terras circunvizinhas. Amém? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Irmãos, irmãs, eu gosto muito da palavra mas. Semana passada eu falei bastante disso, e hoje, na hora que eu estava preparando este culto, eu lembrei de um versículo que diz assim: o inimigo vem, senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um versículo fácil, acredito que todos vocês já decoraram, João capítulo 10, verso de número 10. E a hora que eu estava preparando o culto, preparando a palavra, por isso que eu lembrei desse versículo, eu percebi que o inimigo havia roubado tudo desta mulher, irmãos. O esposo dela não chamava Naim. Naim é a cidade onde ela morava. Fica a 50 quilômetros de Cafarnaum, um dia a pé. E o inimigo havia roubado todos os seus sonhos, todos os seus projetos, toda a sua esperança, porque o marido dela já era falecido, e a esperança dela era que o sustento da casa viesse pelo seu filho, e agora o seu filho também estava sendo levado para ser sepultado dentro de um caixão, como nós lemos na minha Bíblia, está esquife. Ele estava sendo levado para ser enterrado, e junto com o enterro, junto com aquelas pás de terra que seriam jogadas sobre aquele caixão, o inimigo estaria enterrando toda a chance daquela mulher sobreviver, e com certeza ela viria a mendigar, ela viria a ser uma pedinte, ela viria a ser uma pessoa esquecida pela sociedade. O diabo conseguiu roubar os seus sonhos, o diabo conseguiu matar a sua esperança, o diabo conseguiu destruir a família daquela mulher, que já não tinha mais como viver, eu acredito. Mas a Bíblia fala que Jesus veio, e veio para nos dar vida em abundância. Hoje nós sabemos que Jesus veio, morreu no nosso lugar, pisou a cabeça de Satanás, e nos dá condições de nós declararmos aquilo que nós queremos na nossa casa, na nossa família, na igreja, e Jesus vai operar, porque Ele opera pela palavra. Ele é monarca, e um monarca fala: haja luz e há luz, haja separação entre as águas e a terra, e há separação. A terra produz animais, e ela tem que produzir, porque Ele fala, e a palavra sai da sua boca, alcança aquilo para o qual ela foi dita, e faz acontecer. Hoje nós sabemos que nós voltamos lá no passado, lá na criação, e nós fomos religados com o Senhor, nós somos religados com o nosso Pai. Então nós temos direito a fazer, nós temos direito a falar. É por isso que quando você determina na vida dos seus filhos maldições, eles vão ser
amaldiçoados. É por isso que quando você determina na sua casa alguma palavra, algum palavrão, alguma coisa contrária à vontade de Deus, ela vai acontecer, porque você é monarca. Pastor, mas eu não estou vivendo. Declare a palavra que você quer, declare aquilo que você almeja, porque ela vai alcançar os propósitos, ela vai alcançar aquilo para o qual ela foi enviada. Esta mulher estava indo enterrar os seus sonhos. Esta mulher de Naim, da cidade de Naim, viúva, estava indo enterrar o seu único filho, a sua única forma de sustento, a sua única forma de se manter. Ela estava indo enterrar toda a sua esperança, ela estava indo enterrar todos os seus projetos e objetivos, ela estava indo enterrar naquele momento toda a sua história. Essa mulher, a partir do momento do óbito do seu filho, a partir que ela estava ali andando, a Bíblia fala que ela chorava, porque ela estava naquele momento deixando de ter uma vida para somente existir. Quantos de nós, irmãos, nesses últimos tempos, com essas lutas, com essas dificuldades, não deixamos de sonhar, não deixamos de acreditar e passamos a existir, dia após dia, sem esperança, sem vontade de viver, mas somos crentes, não podemos nos matar, então nós passamos a existir. Essa mulher estava ali acompanhando o ofício fúnebre. Irmãos, eu até pensei em fazer um caixão, mas não ia dar tempo de eu arrumar as coisas para fazer o caixão. Mas ela estava ali carregando, junto com as pessoas que carregavam aquele caixão, e ela sabia que todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que ela almejou a vida inteira, estavam sendo enterrados. Eu acredito que aquela mulher ali, ela já estava numa situação emocional, irmãos, de acostumada com as perdas, porque ela já tinha enterrado quem, irmãos? O marido, ela era viúva, ela já tinha enterrado o marido, agora ela estava indo enterrar o seu próprio filho. Mas aí eu quero ir lá em 2 Coríntios capítulo 15, 2 Coríntios 4, 7 ao 10, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Irmãos, eu falei bastante a semana passada aqui sobre o significado de cada palavra, só que essa mulher, irmãos, ela estava se sentindo desamparada, ela perdeu o marido, e agora estava enterrando o seu filho. No sentido da palavra desamparada, que nós falamos bastante aqui, a semana passada, ela estava se sentindo destruída, ela estava completamente destruída, ela estava completamente desolada. Por quê? Porque ela já não tinha mais expectativa, ela estava desamparada sim, ela estava se sentindo angustiada. O que é uma pessoa angustiada? É uma pessoa que está num lugar estreito, num lugar confinado, num lugar apertado. Irmãos, eu acredito que essa mulher, ela olhava o caixão do seu filho, e ela se via ali dentro, naquele lugar apertado, que vocês conhecem, um caixão, naquele lugar estreito, sem poder se mexer, sem poder fazer nada, sem atitude nenhuma, porque essa era a situação que ela estava vivendo naquele momento. Ela estava enterrando tudo aquilo que ela era, ela estava enterrando tudo aquilo que ela estava vivendo. Quando Paulo escreveu 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 ao 10, ele já sabia que Jesus Cristo já tinha vindo, pagado o preço e ressuscitado. Quando Paulo estava escrevendo 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 ao 10, ele estava sofrendo, perseguido, ele estava passando por um monte de coisa, mas ele se sentia amparado pelo Senhor, ele se sentia protegido pela palavra. Ele podia estar sendo perseguido, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Agora esta mulher não,
Essa mulher vivia numa cidade pequena, numa cidade afastada. Essa mulher vivia no regime romano, um regime totalmente autoritário, que cobrava impostos e não estava nem aí com as pessoas. Esta mulher vivia sobre o domínio da lei. A lei de Moisés é totalmente contrária a muitas coisas do que nós vivemos hoje. Vocês têm acompanhado um pouquinho da Copa no Catar, sim ou não? Pode manifestar homossexuais lá? Pode aparecer uma bandeira homossexual lá? Um repórter apareceu com uma bandeira homossexual, ele foi achado morto. Vocês viram isso, essa notícia? Ele foi achado morto, e o irmão dele está falando que ele foi assassinado. Irmãos, a lei do Catar é um pouquinho da lei de Moisés, um pouquinho. Aonde, eu não sei se vocês sabem, vocês que têm crianças e filhos, que às vezes dão um pouco de trabalho, naquela época, na lei de Moisés, se o teu filho desse muito trabalho, o teu filho seria levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. É assim que funciona a lei. Ela vivia sob um regime totalmente autoritário, e ela estava sim se sentindo angustiada, sim se sentindo num lugar estreito, num lugar confinado, imobilizada, porque ela estava perdendo, ela estava enterrando naquele momento todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo aquilo que ela almejava. Ela estava se sentindo naquele momento, ela estava se sentindo sim, desanimada e destruída. O que é uma pessoa desanimada? Uma pessoa caída, prostrada. Ela estava diante de uma situação, irmãos, que não tem mudança, era a morte. O marido dela já tinha sido enterrado, e ela sabe que a morte era a finalização daquela situação, e ela estava naquele momento vivendo a morte do seu filho, enterrando o seu único filho. Ela estava sim vivendo aquelas dificuldades, ela estava tão angustiada, tão deprimida, tão desanimada, que a Bíblia fala que quando Jesus chegou na cidade de Naim, eles estavam saindo com o esquife, com o caixão, para chegar ao cemitério, para enterrar. Hoje em dia, irmãos, os cemitérios ficam dentro da cidade, né? Mas se você pegar uns anos atrás, o cemitério ficava fora da cidade. Se você for em Talhados, você vai conseguir ver como é que funciona. O cemitério é fora da cidade. Eles estavam saindo da cidade com o esquife para levar o caixão até o cemitério e poder enterrar aquela criança. E Jesus chega até eles. A Bíblia conta, se você ler o versículo 12, 7 e 12, que quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. 13, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, não chores. Irmãos, aquela mulher estava numa situação tão precária da sua vida, que ela conseguiu tocar o Senhor, tocar o coração dele lá em Cafarnaum. Ele viajou um dia inteirinho a pé para chegar em Naim, por causa daquela mulher. E quando ele chegou perto dela, ele sentiu a aflição, ele sentiu a angústia, ele sentiu aquele total desamparo que ela estava naquele momento, a ponto dele virar para ela e falar: não chora, não chora. Irmãos, hoje nesta noite, muitas pessoas que estão aqui, às vezes estão como esta viúva da cidade de Naim. Está chegando o final do ano e com isso estão enterrando os seus sonhos, estão enterrando os seus objetivos, estão enterrando tudo aquilo que almejaram e planejaram para 2022. Estão se sentindo desamparados, estão se sentindo desanimados, mas nós podemos voltar-se ali para 2 Coríntios capítulo 4, do 8 ao 10, onde ele fala lá
Você pode ser atribulado, mas não vai ser angustiado. Você pode ser perseguido, mas não vai ser desamparado. Você pode estar desanimado, mas não está destruído. Não é o seu fim. Irmãos, até aquele momento, Jesus ainda não tinha vindo, Jesus ainda era uma promessa na vida das pessoas. Se você ler o capítulo 4 do Evangelho de João, aquela mulher samaritana fala, quando ele conversa com ela no poço de Jacó, lá sobre a água, quando ele vier, ele vai nos ensinar todas as coisas. Jesus fala: ei, eu sou aquele que foi prometido, estou diante de ti e falo contigo, chama o teu marido que eu vou mudar a tua história. Até aqui Jesus ainda era uma promessa, Jesus ainda era algo a acontecer, mas ele foi até a viúva de Naim, da cidade de Naim. Ele alcançou aquela mulher totalmente desamparada, aquela mulher totalmente desanimada, aquela mulher enterrando os seus sonhos, e ele toca, a Bíblia fala, se você continuar lendo, ele toca o esquife. O que é isso, irmãos? Era o que tinha, era o caixão. Às vezes o que ele vai ter que tocar na sua vida hoje é o que restou dos seus sonhos, é o que restou dos seus objetivos, é o que restou da tua fé, como aquele homem de Marcos capítulo 9, onde ele olha para Jesus e fala: você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? E Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. E ele fala: então me ajuda, porque eu sou incrédulo. E Jesus fala: sai, demônio da vida desta criança. E a Bíblia fala que imediatamente ele foi curado. Às vezes o que Jesus vai tocar nesta noite na sua vida é o esquife, é os seus sonhos que estão mortos, é os seus objetivos que estão enterrados. Às vezes o que ele vai tocar nesta noite é aquilo que sobrou, é aquela pequena faísca, mas ele vai assoprar o Espírito Santo, e como numa churrasqueira, aquele fogo vai voltar a queimar, vai voltar a acender, e vai voltar a trazer calor, e vai voltar a trazer sonhos, a trazer objetivos, a trazer aquilo que estava morto à realidade. Porque a hora que ele toca o esquife, a caravana para. A hora que as pessoas param, ele olha para aquele jovem, para aquele filho morto ali naquele caixão, e ele fala: levanta-te, levanta-te, porque você pode estar angustiada, mas não vai estar destruída. Você pode estar perseguida, mas não vai ser desamparada, porque eu vim até aqui na cidade de Naim, eu vim aqui até a igreja Sou de Cristo nesta noite, e eu estou determinando sonhos sejam renovados, a esperança venha a voltar a fluir e a queimar no seu coração. Não é uma doença que vai te matar, não é o desemprego que vai matar os seus sonhos, não é uma situação de guerra, uma economia, não é uma pessoa que vai matar o seu ministério, que vai matar a sua vida. Levanta. E a Bíblia fala que imediatamente o menino se assenta no caixão e começa a falar, e todos os sonhos é restituído, e todos os objetivos voltam à tona. E aquela mulher, eu acredito que ela começa a parar de chorar, e ela começa a falar: glórias ao Senhor, porque o Senhor veio aqui, e existe ainda profeta para essa geração. Aleluia. Se você acabar de ler o texto, é pouquinho, é 5 capítulos, 5 versículos, só é falado em Lucas, não fala nos outros evangelhos. Você vai ver que as pessoas que estavam acompanhando aquele ofício fúnebre falam, eu vou até ler aqui, ó: e de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. Irmãos, eles não conheciam Jesus. Jesus ainda era uma promessa. Hoje Ele é realidade na minha vida e na sua vida. Ele continua tocando os esquifes, Ele continua tocando a vida das pessoas, Ele continua fazendo milagres, mas muitas vezes nós temos limitado a ação do Senhor, nós temos matado os nossos sonhos. Irmãos, nós temos feito uma coisa que
Eu faço, todo mundo faz. É fulano que é culpado das minhas lutas, é ciclano que é culpado das minhas decepções, é porque o fulano fez isso, é porque o fulano fez aquilo. Irmãos, quem que a viúva de Naim ia culpar? Fala para mim. Não tinha quem ela culpar, não tinha o que ela fazer, não tinha quem ela descarregar o motivo da sua dor, porque a morte vem para todos, como diz um ditado popular, basta estar vivo para morrer, né? Não tinha quem ela culpar, não tinha quem ela falar assim, os meus sonhos foram cancelados porque eu fui dispensada por aquele vagabundo, daquele gerente safado. Não tinha como. O meu ministério foi morto porque o outro lá, maldito homem que confia no homem, eu confiei naquele homem lá. Irmãos, maldito homem que confia no homem é bíblico, viu? Salmo 119, 105, você pode ler lá. Eu confiei e o cara me deu uma punhalada pelas costas. Não tinha para quem ela recorrer e a quem ela justificar as suas mazelas. Não tinha, irmãos, não tinha ninguém para ela culpar as decepções da sua vida. Então o que ela fez foi chorar, foi lamentar, a ponto de tocar no coração de Jesus. Se você ler o versículo 11, que ele sai da cidade de Cafarnaum e ele vai um dia de viagem a pé até Naim por causa da viúva. E a hora que ele olha para ela, irmãos, se eu aqui pregando me emociono, você imagina Jesus vendo aquela situação, irmãos? Se você aqui desta noite, que é mãe, que é pai, começar a pensar na morte do seu filho, comece a pensar, se você quiser fazer você vai chorar, só de pensar que ele pode morrer, ou que ela pode morrer, seu filho ou sua filha. Aquela mulher já tinha enterrado o seu marido, aquela mulher estava indo enterrar o seu filho, e a situação dela seria deplorável. Ela com certeza ou viraria uma mendiga, uma pedinte, ou viraria uma prostituta, para poder se sustentar. E ela estava numa situação terrível da sua vida. Só que Deus mostrou para ela que você pode ser perseguido pelo inimigo, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus está dizendo aqui nesta noite, eu não sei se você entendeu, você não vai somente existir, você não vai somente viver um dia após o outro até a sua morte. Eu estou restituindo sonhos, eu estou restituindo objetivos, eu estou restituindo promessas, eu não vou desamparar. Você pode estar se sentindo perseguido, mas não será desamparado. Você pode estar passando por algum momento de tribulação na sua vida, mas não será angustiado. Você pode estar desanimado, mas não será destruído, porque o mesmo Senhor que tocou no esquife e levantou aquele que estava morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia e falou para mim e para vocês: eis que eu vos dou o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Vamos para outro versículo, como eu já falei aqui até ele: eis que eu coloco uma porta aberta diante de você, e ninguém pode fechar, ninguém vai fechar. Pastor, mas o inimigo tem matado os meus sonhos. Ele não pode. Pastor, mas o inimigo tem limitado as minhas ações. Ele não pode. Pastor, o inimigo tem tirado o meu ministério, matado o ministério. Ele não pode, porque a porta foi aberta por aquele que é Senhor de todas as coisas, e Ele pode todas as coisas na sua vida. Mas muitas vezes aceitamos, muitas vezes estamos como a viúva de Naim. Só que a viúva de Naim, como eu fui bem claro, ela tinha algo a seu favor. Jesus não havia se manifestado ainda, o evangelho não tinha sido pregado ainda, Jesus ainda era uma promessa.
Para mim e para você, Jesus é a realidade. Se nós formos analisar a grosso modo, nós estamos em muito mais vantagem do que a viúva de Naim. E se nós continuarmos a análise, nós vamos ver que nós estamos pior do que a viúva de Naim, porque estamos prostrados diante de situações que não podem nos matar. Eu gosto muito de Jó, e a semana passada citei aqui. O diabo fala: se eu tirar tudo dele, se eu tirar a saúde, ele vai negar. Deus fala: pode tirar, mas não o mate. Ou seja, eu tenho poder sobre a morte e sobre a vida. Eu tenho poder para manifestar e restituir. Irmãos, podemos ser abatidos, mas não seremos destruídos. O que pode ter restado na sua vida pode ser só o esquife, só o caixão, porque todos os seus sonhos e projetos estão enterrados. Mas Jesus está tocando nesta noite, e Jesus está falando assim para mim e para você: continue confiando, continue esperando, continue acreditando. Irmãos, quando a Rafaela falou aquilo no carro, pai, em cada cadeira tinha um leão, eles estavam ali, é que não dá para ver. Sabe o que Deus estava falando para mim? 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 em diante. Você pode estar desanimado, você pode estar perseguido, mas não está desamparado. Estou contigo, estou contigo. Você pode olhar e ver a situação totalmente contrária àquilo que você sabe que é bom, e todos vocês sabem que é bom, mas eu estou contigo, eu estou contigo. Eu tenho cuidado, eu tenho trazido vocês até este lugar, até este momento, e eu tenho te mantido de pé. Aquela mulher não tinha isso, irmãos. Aquela mulher, ela estava totalmente decepcionada, a ponto de Jesus chegar até ela e chorar, de tamanho desgosto, tamanha aflição. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer, irmãos, você está em vantagem a viúva de Naim, porque Jesus já veio, já entregou o seu corpo para levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, e ele já derramou o seu sangue para te dar direito a uma nova aliança, para te dar direito a uma nova história, para te dar direito a um novo lugar. A viúva não tinha isso, a viúva tinha a lei, a viúva tinha tudo aquilo que os romanos impunham para eles. A viúva estava totalmente desamparada, a ponto do próprio Jesus ir até ela, se emocionar com a situação e tocar o esquife. E para nós basta crer. A Bíblia fala assim: os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê? Você espera? Você confia? Irmãos, às vezes eu vejo a igreja como eu vi na quarta-feira lá, poucas pessoas. Na segunda-feira, no Fé e Finanças, tinha 3 pessoas participando do culto de Fé e Finanças. Às vezes outro vem em mim, irmãos, e fala assim: pastor, tem que ter escola bíblica, tem que ter isso.
E esses dias para trás uma pessoa veio falar para mim, eu falei, é legal, eu também quero que tenha. Só que sabe o que acontece? Eu ligo as luzes, eu ligo o ar-condicionado, eu me preparo, eu abro a igreja para tudo, para ter 2 pessoas. Esse é o problema, essa é a dificuldade. Muitas vezes nós temos deixado aquilo que é o principal para ir atrás do supérfluo. Aí o que acontece? Você perde o principal e perde o supérfluo também. Por quê? Porque você está fazendo errado. A Bíblia fala assim, lá em João, até coloca para nós, Mateus 6,33, para todo mundo relembrar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que está ali? Cadê? Está com delay. Ixi, não vai aparecer? Está travado. Mateus 6,33. É legal que se você for, acho que é o 31, fala assim, todas essas dificuldades, todas essas coisas que vocês buscam, o povo do mundo lá também busca, mas para vocês eu dou, para vocês eu acrescento. Só que nós, irmãos, estamos alienado num celular, alienado numa tela de televisão, estamos com os nossos sonhos enterrados, com os nossos objetivos enterrados, e não é por falta de poder, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Aquele que te prometeu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que desista. Números 23:19. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. E pastor, mas eu sou pecador, pastor, e ele vai fazer? Ele vai fazer, porque através da sua vida, através da tua transformação, através do milagre que aconteceu na vida da viúva de Naim, com a ressurreição do seu filho, as pessoas olharam e falaram: verdadeiramente tem um profeta, verdadeiramente existe ainda milagres. As pessoas vão olhar para o teu milagre, vão olhar para a tua restauração, vão olhar para a tua vida e vão falar: ainda existe esperança para a minha vida, ainda existe esperança para a minha família, ainda existe esperança para os meus sonhos. Nós não somos merecedores de nada, mas Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, porque através da sua vitória o nome dele será exaltado. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. As pessoas vão ter que exaltar o nome do Senhor por causa do teu milagre, da tua vida. Se coloque de pé, igreja, neste momento. Eu não sei aquilo que foi enterrado, aquilo que está sendo carregado para o sepulcro nesses últimos dias do mês de dezembro do ano de 2022. Eu não sei aquilo que tem te desanimado, te desamparado. Eu não sei qual é a tua realidade, mas nesta noite Jesus está tocando caixões, Jesus está tocando coisas esquecidas e que vocês achavam que não ia acontecer mais. Jesus está mudando histórias nesta noite, irmãos. Jesus está visitando a sua casa, Jesus está visitando o seu cônjuge, Jesus está visitando o seu trabalho, Jesus está visitando a sua igreja, Jesus está visitando a sua empresa, Jesus está visitando a sua conta bancária, Jesus está visitando tudo aquilo que você é, e Ele está tocando, e Ele está falando: levanta-te, levanta-te, ressuscita sonhos, ressuscita objetivos, ressuscita planos, ressuscita empresas, ressuscita a esperança na vida de vocês. Ele está tocando como Ele tocou naquele caixão do filho da viúva de Naim, e Ele está devolvendo a vida. Você não vai mais existir, você não vai somente mais viver, não, você vai prosperar, você vai acreditar, você vai ter um novo ânimo, você vai ter uma vida abençoada, e você vai ter uma vida próspera a ponto de não querer mais morrer, de tantas bênçãos que o Senhor vai trazer. Ele está tocando o esquife nesta noite, Senhor nosso Deus. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mão.
Jesus está entregando nas suas mãos. Faça assim com as suas mãos, posição de receber. Ele está entregando nas suas mãos poder e autoridade para que você declare neste momento aquilo que tem que ser mudado na sua história. Eu não sei o que tem que ser mudado na sua vida, eu não sei o que tem que ser mudado na sua história, mas você pode agora neste momento dizer em voz alta ou em pensamento aquilo que tem que ser mudado. Se você precisa de uma cura, você pode declarar agora que você está curado. Se você precisa de uma intervenção financeira, de um milagre financeiro, você pode declarar agora que este milagre vai vir às suas mãos. Se você precisa de uma promoção no seu trabalho, Deus está colocando agora, através do nome de Jesus Cristo, nas suas mãos, o poder e a autoridade para você declarar, e você pode declarar. Se você precisa de uma libertação na sua mente, nas suas vontades, você pode declarar agora que Ele está colocando nas suas mãos. Se você tem alguma coisa que você precisa, eu não sei qual é, um objetivo que você precisa alcançar, se é qualquer situação, Ele está colocando agora nas tuas mãos o poder para declarar. E como está escrito lá em 1 Reis, a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar, porque Ele vai multiplicar poder e autoridade nesta noite. E eu declaro pelo poder e autoridade constituída da minha mão, que esta igreja vai crescer, esta igreja vai avançar, esta igreja ainda vai realizar muitos sinais e milagres na vida das pessoas. Muitas pessoas vão ser curadas na frente do altar da igreja Sou de Cristo, muitas pessoas vão ser libertas neste lugar, muitas palavras proféticas vão sair do altar para a vida do teu povo, porque foi-me dado poder e autoridade no nome de Jesus, e o diabo não pode impedir, o diabo não pode parar, o inimigo, mesmo que se levante, é para cair, porque ele está, diga assim comigo, irmãos, debaixo dos nossos pés. Pisa na cabeça de Satanás, a igreja, vai, pisa, é ato profético, pisa. Todo desânimo cai por terra, todo aquilo que tem te desamparado cai por terra, porque o nosso Deus venceu, ressuscitou ao terceiro dia e nos entregou a vitória. Pelo seu nome todas as coisas serão mudadas. Aleluia, glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Aqui está o simbolismo do corpo de Jesus, que todos os meses nós fazemos para lembrar do sacrifício dele, para que nós não tenhamos que passar o que a viúva de Naim passou, para lembrar que ele morreu e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o seu corpo. Ele pagou o preço por mim e por você. Se você for lá em Colossenses, a Bíblia fala: a cédula que era contrária à vossa vida foi
rasgada. Eu vou falar de uma forma que vocês entendam. Se você tinha uma dívida, uma promissória assinada, ele foi lá e rasgou a promissória. Você não deve mais nada, porque ele pagou o preço. Mas muitas vezes temos padecido, temos sofrido e estamos angustiados. Nós lemos ali, porque não discernimos o corpo do Senhor. E por isso existem muitos fracos e doentes, e alguns que até dormem, já morreram. Levante nesta hora esse pedaço de pão. Senhor nosso Deus, diante de Ti nós estamos, Pai, com este pedaço de pão que representa o Teu corpo, que foi partido e moído em nosso lugar. Nós não merecíamos, o Senhor pagou o preço pelas nossas vidas, Pai. Por isso nesta hora nós apresentamos diante de Ti este pedaço de pão e Te pedimos, Senhor, participa conosco desta ceia, Pai. Participa conosco deste momento, Senhor, e abençoa as nossas vidas. Restaura o poder, restaura a autoridade, restaura, Senhor, a palavra profética no meio do Teu povo, Pai. Restaura a alegria em estar na Tua presença, restaura a alegria em Te servir, restaura a alegria, Pai, em Te louvar. Restaura, Senhor, a celebração do Teu culto, da Tua igreja, Pai. Participa conosco neste momento, em memória de Jesus. Podem comer, igreja. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este cálice representa o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz, irmãos. E nós não estamos mais debaixo de uma lei severa, nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás, porque aquilo que foi perdido por Adão lá no começo da humanidade, Jesus resgatou através do seu sangue, Jesus resgatou através do seu sacrifício, Jesus trouxe de volta a comunhão, Jesus trouxe de volta a nossa prosperidade através do seu sangue, e Ele declara: é uma nova aliança, é um novo tempo, é uma nova história. Vocês não são derrotados, nós não somos desamparados, nós podemos acreditar e confiar que o mesmo Senhor que tocou naquele esquife e ressuscitou o filho da viúva e trouxe de volta os seus sonhos, os seus planos e objetivos, está nesta noite representado pelo seu corpo e pelo seu sangue, e Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Participa conosco deste momento em memória do Senhor. Pode beber, igreja. Não aceite certas circunstâncias na sua vida, não se conforme com aquilo que está acontecendo. Ela tinha enterrado o seu marido, ela estava enterrando o seu filho, e Jesus mudou a sua história. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 32. Um menino também morre, filho único de uma mulher que não podia ter filhos, e que o filho dera uma promessa de Eliseu. E a hora que perguntaram para ela: cadê o seu filho? Ela falou: está tudo bem. Mas o seu filho como está? Está tudo bem. Mas e a dor de cabeça? Vai tudo bem. Só que o filho dela estava morto. Ela foi até Eliseu e falou: pedi filho? Eliseu falou: não. Mas você me deu um filho. Sim, está morto. Vai lá e resolve. A Bíblia fala que Eliseu imediatamente monta no carro e vai até a cidade da Sunamita, se deita em cima daquele menino até ele ressuscitar.
e devolve para aquela mulher. Sabe por quê? Ela não aceitou. Ela não aceitou aquilo que estavam aquela sentença na vida dela. Sabe por que sofremos? Porque mesmo tendo um Deus tão poderoso, que pagou o preço pelas nossas vidas, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, aceitamos as derrotas, aceitamos as dificuldades, aceitamos tudo aquilo que Ele muitas vezes impõe para as nossas vidas. Amém, Jesus? Crie expectativas em Deus. Crie expectativas em Deus. A morte não é o fim. Nós vamos viver algo novo no Senhor, amém? Feche os seus olhos. Traga à tua memória tudo aquilo que você achava que estava morto, tudo aquilo que você achava que estava difícil. Coloque nas mãos do Senhor nessa hora. Deposite nele a tua esperança e a tua confiança. Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, Deus. Nós declaramos, Pai, que aonde o Senhor está, existe vida, existe esperança. Aonde o Senhor está, Pai, a abundância de alegria, Senhor, a abundância de vida, a prosperidade, Pai. Nós colocamos em Ti a nossa expectativa, Senhor. Nós depositamos em Ti os nossos sonhos, os nossos planos. Nós confiamos, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo sobre a Tua igreja prosperidade. Eu profetizo sobre a tua igreja vida. Eu profetizo sobre a tua igreja bênçãos. Eu profetizo, Pai, que nos últimos dias de 2022 nós veremos o Senhor agir nas nossas vidas. Nós viveremos milagres, Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, Senhor, e que essa semana nós possamos viver, ó Deus, as tuas maravilhas. Nós possamos te ver, ó Pai, nos detalhes. Nós possamos te ver nas grandes coisas, Senhor. Que em todas as coisas nós possamos te ver, ó Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, nos livra, Pai, e que a nossa semana seja direcionada por Ti, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Ele é bom e o seu amor dura para sempre, amém. Vão em paz, em nome de Jesus.